Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, segundou, estamos no capítulo 14 de Oséias, último capítulo, desse livro. E é isso, o livro do amor, que foi bem destruidor, mas a gente vai ver mais uma vez aqui o amor de Deus por Israel. Então, vamos começar orando, aí a gente parte para a leitura. Eles são capítulos bem pequenininhos, dá para falar dentro do nosso tempo. Então, é isso. Vamos que vamos, voltando às atividades por aqui. Tenho que acelerar. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada, Deus, pelo clima fresco, por todas as coisas que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti cada parte do nosso corpo, Deus, para que todas elas Te glorifiquem e que o Senhor nos use no nosso falar. Para isso, Deus, que possamos nos encher da palavra de Deus, porque a Tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, em nome de Jesus, que no dia de hoje, sabe, Deus, a boca, os ouvidos dos meus irmãos, Deus, possam se encher dos Teus louvores, das Tuas palavras. Sabe, Paizinho, em nome de Jesus, nós oramos assim como os nossos olhos, que coloquemos diante deles o que é bom, o que edifica, o que é de virtude, em nome de Jesus. Capacita-nos a viver uma vida, Deus, mais centrada em Ti, buscando o Senhor. Em nome de Jesus é o que oramos, te pedimos também pela leitura, Deus, deste capítulo. Desde já te agradecemos pelo livro de Oséias, por ter nos ensinado tantas coisas e tanto a respeito do seu amor. Queremos ser protegidos por Ele. Queremos que de uma forma ou de outra o Senhor nos alcance com o seu amor, porque Ele é o melhor, é a melhor coisa que podemos ter. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração e os nossos louvores serão um sacrifício que te ofereceremos. A Assíria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada, sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles, como um pinheiro verde eu lhes dou abrigo e de mim eles recebem todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Então aqui Oséias meio que fecha o livro dele. E assim como Jesus, ele vai nos ensinar a fazer uma oração. E é bem parecida com a que Jesus nos ensinou, né? Faltando algumas coisas, como dá-nos hoje o pão de cada dia. Livra-nos da tentação.
Mas ele vai falar assim, e essa oração acho que também cabe, né? A oração que Jesus nos ensinou é uma oração onde não, né, a gente não repete, mas a gente entende o todo dela. A gente pode repetir, pode fazer essa oração todos os dias, mas a gente precisa entender o que engloba ela. Mas então a gente vai trazer para cá e vai também entender assim, aonde essa oração quer chegar. Então vai dizer assim, em primeiro lugar, povo de Israel, volte para Deus, você caiu porque pecou. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você se arrepender do seu pecado. Então vai dizer assim, orem assim, perdoa todos os nossos pecados. Todos são todos. Não é aquele que eu acho que é pecado, não é aquele que me disseram que é pecado. Deus, o Senhor, sabe o que é pecado. Então, perdoa os meus pecados. E aí continua. Ouve a nossa oração e os nossos louvores serão um sacrifício que te ofereceremos. E aí, ele vai reconhecer que só Deus é Deus. Então, ele vai falar, a Assíria não pode nos salvar. E a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu és, ó Deus, misericordioso e cuida dos necessitados. Então, aqui eu acho que a única coisa que talvez Oséias pega da oração de Jesus é reconhecendo que quem Deus é. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que a gente errou, que a gente caiu porque pecou. Em algum momento aí você, né? A gente precisa ter essa consciência de pecado. E aí a gente precisa reconhecer algumas coisas. A gente precisa reconhecer quem são aqueles refúgios que a gente sempre corre ao invés de correr para Deus. E às vezes são coisas lícitas, às vezes é comida, às vezes, né? Aqui, claro, né, numa proporção bem maior, eles vão falar que corria para a Síria para pedir ajuda. Sabe, o que você tem corrido atrás? Às vezes é dinheiro, né? Às vezes você tem corrido atrás de dinheiro para te salvar de alguma coisa, para te blindar ali. Ah, não, que não sei o que. Se eu tiver dinheiro, um plano de saúde, minha vida assim, assado, então pronto, eu vou estar em segurança. Ontem eu tava vendo uma parte aqui, um post do Instagram do pastor André Valadão. Ele comentando que o Museu Louvre, lá da França, ele é o mais seguro de toda a Terra, provavelmente, porque ali tem joias caríssimas e ali tem, como é que se diz? Então a segurança de lá é muito reforçada. Tem sistema de tudo quanto é jeito, tem gente, tem tudo. Tem cavalaria, tem... brincadeira. Não foi suficiente para guardá-los. Não foi suficiente para evitar que aquele museu fosse roubado. E levaram dali uma joia ou várias joias muito caras, muito preciosas. E ele trazendo exatamente essa reflexão. Gente, se nem o Museu de Louvre, que é o mais seguro da face da Terra, que nenhum de nós teríamos condições de ter esse tipo de proteção, se nem ele foi salvo, o que dirá nós? Em vão vigia a sentinela, se não for o Senhor Deus para guardar. Então é tudo isso que a gente corre atrás, assim, de... Cara, quando eu tiver isso, eu vou estar seguro. Quando eu tiver isso, eu vou estar bem. Quando eu tiver isso... Esse, né, às vezes é um Deus aí. Então, para eles era a Síria.
a cavalaria. E aí eles falaram, putz, grila, a gente confiou nesse povo para ajudar a gente, para nos salvar, e eles não salvaram. Quando Deus estava o tempo todo assim, ó, ei, recorram a mim, eu quero ajudar vocês, eu posso fazer isso, eu posso salvar vocês mais do que vocês imaginam. Tanto que depois eles recorreram a ídolos e isso aqui, ó. Tanto que então Deus vai dizer ao povo de Israel exatamente isso. Oséias então vai finalizar com essa mensagem do Senhor. Vai falar assim: o Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Depois desse perdão, desse arrependimento, desse sacrifício de louvores, né? Quem já ofereceu louvor no momento difícil sabe o que é apresentar a Deus um sacrifício de louvor, mais do que às vezes moedas, dinheiro que leva no altar. É você, um espírito rendido, quebrantado, falando: Deus, eu preciso só de ti. E aí, após isso, o Senhor fala ali que não está mais irado com eles, mas que vai amá-los de todo o coração. Serei como a chuva para Israel, ele dará flores como os lírios, as suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. E se você pesquisar na internet como são as árvores do Líbano, tem troncos bem grossos, os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano, né? Talvez a gente aqui, tipo, eles lá, para eles era muito comum esse ambiente, né, de árvore, enfim, de todo meio rural aqui. Mas talvez você já passou, muito provavelmente você já passou num lugar assim onde é tipo uma floresta, ou tipo tem muitos eucaliptos, né? Líbano eu não sei como é que é, mas os eucaliptos, assim, você tá passando num lugar e você sente aquele cheirão, assim, aquele cheiro de coisa pura, que nem dá pra respirar aqui direito, que eu nem fui tudo, porque, sei lá, tem maior poluição ambiental no nosso mundo, mas é isso, sabe? Deus fala que eles seriam cheirosos, que eles seriam, sabe, cheirosos, né? Exalariam um bom perfume deles, sabe? Eles dariam flores, eles floresceriam, eles frutificariam. E mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Crescerão como trigo, darão frutos como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. Deve ser famoso o vinho do Líbano, né, gente? Qual o vinho mais famoso aí? Né? Eu não conheço, sou péssima. Além de não ter muitas condições para comprar vinhos bons, para ter uma adega. Eu ouvi esses dias algumas pessoas no negócio do INSS falando que tinha adega de milhões às vezes. Meu Deus! Já pensou? E eles seriam o próprio vinho, essa própria preciosidade. E é isso. E aí Deus falou: os ídolos não valem nada, sou eu, seu Deus, que atendo às orações de vocês. Eu que tomo conta de vocês. Como um pinheiro verde eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. E aí o profeta Oséias, ele conclui essa mensagem, a mensagem do livro, falando exatamente isso, que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos, os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. É isso, assim concluímos o livro de Oséias. Sabendo quem Deus é, eu acho que esse livro nos apresentou muito sobre isso, né? Ontem eu até escrevi um pouquinho sobre isso. E é isso, sabe? Falando muito sobre
Quem dizer, a gente precisa saber, né? Às vezes Deus não cabe na nossa cabeça. Mas quanto mais a gente lê, mais a gente descobre algumas coisas a respeito do Senhor que a gente não sabia antes. Então, é isso. Amanhã, se Deus quiser, começamos Joel. E boa semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.